Seja bem-vindo ao canal. Esse vídeo foi feito baseado na obra de Napoleon Hill, no livro Pense e Enriqueça. Aproveite cada palavra. Pare por um instante e preste atenção. Existe uma razão pela qual você acorda cansado mesmo depois de dormir. Existe uma razão pela qual os seus dias parecem correr cada vez mais rápido, enquanto a sensação de estar no mesmo lugar continua exatamente igual. E o mais curioso é que a maioria das pessoas acredita que isso é normal, mas não é. O que acontece é que, pouco a pouco, sem perceber, você entra em um modo de funcionamento onde apenas reage ao que aparece, resolve problemas, apaga incêndios, cumpre obrigações, sobrevive. E quando a vida se transforma apenas em sobrevivência, algo dentro de você começa a se desligar. A clareza desaparece, os dias passam, e aquela versão de você que sonhava mais, acreditava mais e tinha vontade de construir algo maior, parece ficar cada vez mais distante. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Talvez você esteja se esforçando muito, mas sentindo que não sai do lugar. Talvez você esteja ocupado o tempo inteiro e, ainda assim, tenha a sensação de que nada realmente muda. Ou talvez você esteja simplesmente cansado de começar e parar, criar expectativas e se frustrar, tentar mudar tudo de uma vez e acabar voltando para o mesmo ponto. Se isso faz sentido para você, continue até o final. Porque hoje você vai descobrir por que tantas pessoas permanecem presas em ciclos que se repetem e como pequenas mudanças quase invisíveis podem começar a reorganizar sua mente, sua energia e sua direção. E antes de continuar, escreva nos comentários: minha mudança começa agora. Quando você escreve uma decisão, ela deixa de ser apenas um pensamento. Ela ganha forma, ela ganha força. Agora pense comigo. Quantas vezes você tentou transformar sua vida através de uma mudança gigantesca, uma nova rotina perfeita, um plano completo, uma lista enorme de metas, uma transformação radical? No início existe entusiasmo. Você se sente motivado, acredita que desta vez será diferente, mas alguns dias depois, tudo começa a ficar pesado. O esforço aumenta, a resistência aparece, e aquilo que parecia simples se torna difícil. Então vem a culpa, a frustração e a sensação de que você falhou mais uma vez. Mas talvez o problema nunca tenha sido você. Talvez o problema tenha sido o tamanho da mudança que você tentou carregar. É aqui que surge uma das ideias mais poderosas desta jornada. A verdadeira transformação não acontece através de saltos gigantes. Ela acontece através de passos pequenos. Pequenos o suficiente para que você consiga continuar. Pequenos o suficiente para que sua mente não entre em conflito. Pequenos o suficiente para que a mudança deixe de parecer uma ameaça. Imagine uma gota de água caindo sobre uma pedra. Uma única gota parece insignificante. Mas quando ela cai todos os dias, sem parar, algo começa a acontecer. A pedra muda, não pela força, mas pela constância. O mesmo acontece com você. Quando tenta mudar tudo de uma vez, sua energia se esgota rapidamente. Quando escolhe melhorar um pouco por dia, algo diferente acontece. Você avança. Talvez seja apenas uma página lida. Talvez seja apenas alguns minutos dedicados a algo importante. Talvez seja apenas uma pequena tarefa que você vem adiando há semanas. Parece pouco, mas não é, porque cada pequena ação envia uma mensagem para sua mente. A mensagem de que você é alguém que continua, alguém que faz, alguém que avança. E isso muda tudo. Muitas pessoas acreditam que grandes resultados nascem de grandes momentos. Mas a maior parte da mudança acontece em momentos silenciosos. Na decisão de continuar, na escolha de não desistir, na capacidade de dar mais um passo quando ninguém está olhando. Por isso,
Em vez de perguntar como transformar toda a sua vida hoje, faça uma pergunta muito mais poderosa. Qual é a menor ação que você pode realizar agora? Não amanhã, não quando tiver mais tempo, não quando estiver mais motivado. Agora, tão simples que seja impossível encontrar uma desculpa, porque quando a ação é pequena, a resistência perde força. E quando a resistência perde força, o movimento começa. É assim que uma nova identidade é construída. Não através de promessas grandiosas, mas através de pequenas provas diárias que você entrega para si mesmo. Cada passo reforça a crença, cada ação fortalece a confiança, cada avanço mostra que você é capaz. E quando você olha para trás depois de algum tempo, percebe algo impressionante. A distância percorrida é muito maior do que imaginava. Mas existe um detalhe importante. Melhorar constantemente é poderoso. Porém, existe uma pergunta que precisa ser respondida. Melhorar para quê? Porque crescer sem direção pode ser tão perigoso quanto permanecer parado. Você pode se esforçar mais, pode produzir mais, pode correr mais rápido, mas se não souber para onde está indo, continuará sentindo vazio mesmo enquanto avança. E é exatamente sobre isso que vamos falar no próximo bloco. Existe uma pergunta que poucas pessoas fazem a si mesmas. E justamente por isso, acabam passando anos inteiros ocupadas, cansadas e cheias de responsabilidades, mas sem sentir que estão realmente avançando. A pergunta é simples: por que você faz o que faz? Parece uma pergunta comum, mas quando ela não tem resposta, a vida começa a perder cor. Você acorda, cumpre tarefas, resolve problemas, corre atrás de objetivos, mas existe uma sensação constante de vazio, como se alguma coisa estivesse faltando. E normalmente está, porque esforço sem direção se transforma em desgaste. Você pode trabalhar mais, pode estudar mais, pode produzir mais, mas se não existe um motivo verdadeiro por trás disso tudo, cada conquista parece durar apenas alguns minutos antes de ser substituída por outra preocupação. É como remar com toda a força sem saber qual porto deseja alcançar. Você se movimenta, mas não sente progresso. E é exatamente aqui que muitas pessoas ficam presas. Elas acreditam que precisam encontrar mais motivação, mais disciplina, mais produtividade, quando, na verdade, o que está faltando é clareza. A mente humana precisa de direção. Quando existe um motivo forte, o esforço ganha significado. Quando não existe, até as tarefas mais simples parecem pesadas. Talvez você já tenha vivido isso. Dias em que qualquer atividade parece exigir energia demais. Momentos em que você não consegue manter o foco. Fases em que tudo parece sem sentido. Nem sempre isso acontece por falta de capacidade. Muitas vezes acontece porque você perdeu a conexão com aquilo que realmente importa para você. Por isso vale a pena parar por alguns minutos e olhar para dentro, sem pressa, sem cobranças, sem tentar encontrar uma resposta perfeita. Apenas observando. Pergunte a si mesmo: o que desperta meu interesse de forma natural? O que eu gosto de fazer? O que faz o tempo passar sem que eu perceba? Quais atividades me dão a sensação de estar vivo? Agora vá um pouco mais fundo. O que você faz com facilidade? Quais qualidades as pessoas reconhecem em você? Que tipo de ajuda você oferece naturalmente aos outros? Muitas vezes, as pistas sobre sua direção já estão presentes na sua vida. O problema é que você está ocupado demais para percebê-las. E existe uma terceira reflexão importante. Qual contribuição você deseja deixar? Porque quando existe uma razão maior por trás das ações, tudo começa a se alinhar. As dificuldades continuam existindo. Os desafios não desaparecem, mas você passa a enxergá-los de outra forma. Eles deixam de ser barreiras e se tornam parte do caminho. Pense em uma bússola. Ela não elimina tempestades, não remove obstáculos, mas mostra a direção.
E isso faz toda a diferença. Quem tem direção consegue continuar mesmo nos dias difíceis. Quem não tem acaba sendo levado por qualquer distração. Por isso, encontrar um propósito não significa descobrir uma resposta mágica para o resto da vida. Significa construir uma direção que faça sentido para você neste momento. Uma direção capaz de orientar suas escolhas, capaz de organizar sua energia, capaz de dar significado aos seus esforços. E quando isso acontece, uma mudança silenciosa começa. Você para de simplesmente reagir à vida, começa a participar dela, começa a construir, começa a avançar. Escreva nos comentários: eu escolho viver com direção. Porque toda a transformação começa quando você assume conscientemente para onde deseja caminhar. Mas existe outro detalhe que quase ninguém percebe. Não importa o tamanho do seu propósito, não importa a clareza da sua direção. Se a sua energia estiver baixa, tudo se torna mais difícil. Você pode saber exatamente o que deseja construir, mas sem energia, o caminho parece pesado. Sem energia, o foco desaparece. Sem energia, até mesmo aquilo que faz sentido perde força. E muitas vezes o problema não está na falta de descanso, está nos excessos acumulados ao longo do dia. Excessos que parecem pequenos, mas que drenam sua disposição sem que você perceba. Pense em quantas vezes você continuou consumindo algo, mesmo depois de já ter o suficiente. Quantas vezes continuou apenas por hábito, apenas por impulso, apenas porque estava ali. A verdade é que muitos dos nossos desgastes nascem exatamente da incapacidade de perceber o momento certo de parar. Parar antes do excesso, parar antes do desgaste, parar antes do peso desnecessário. Existe uma enorme diferença entre satisfazer uma necessidade e ultrapassar um limite. Quando você aprende essa diferença, sua relação com a energia muda completamente. Você passa a agir com mais consciência, mais presença, mais equilíbrio. E essa mudança aparentemente simples tem o poder de transformar a forma como você se sente ao longo do dia. Porque leveza não nasce apenas do que você faz, ela também nasce daquilo que você deixa de acumular. No próximo bloco, vamos entrar exatamente nesse ponto. Vamos falar sobre energia, presença e sobre como pequenas escolhas podem deixar sua mente mais leve e seu dia muito mais claro. Pare por um momento e observe como você tem vivido seus dias. Você já percebeu que, muitas vezes, o cansaço não aparece porque você fez demais, mas porque carregou mais do que precisava? Existe uma diferença enorme entre nutrir aquilo que você precisa e acumular aquilo que pesa. E essa diferença influencia diretamente sua energia, sua disposição e até sua capacidade de pensar com clareza. Muitas pessoas acreditam que ter mais sempre significa viver melhor, mais consumo, mais distrações, mais estímulos, mais preenchimento. Mas a verdade é que existe um ponto em que o excesso deixa de ajudar e começa a cobrar um preço. O problema é que esse preço raramente aparece imediatamente. Ele surge de forma silenciosa, na falta de foco, na lentidão mental, na sensação constante de peso, na dificuldade para manter energia durante o dia. E por isso é tão importante desenvolver consciência. Aprender a perceber quando algo já foi suficiente. Porque viver bem não depende apenas daquilo que você adiciona à sua vida. Depende também daquilo que você evita acumular. Imagine uma pessoa enchendo um copo. No começo, a água é necessária. Depois, ela continua enchendo. Mais um pouco, até que o copo transborda. O problema não está na água. O problema está em não perceber o momento certo de parar. É exatamente assim que muitas pessoas vivem. Continuam consumindo quando já receberam o necessário. Continuam acumulando quando já possuem o suficiente.
continuam avançando, sem perceber que estão ultrapassando seus próprios limites. E quando isso acontece, a energia desaparece, a leveza desaparece, a clareza desaparece. Por isso, existe uma prática extremamente simples que pode mudar completamente sua relação com o dia a dia. A prática da presença. Estar atento ao que está fazendo enquanto faz, sem correria, sem automatismo, sem agir apenas porque sempre foi assim. Quando você desacelera por alguns instantes, começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Percebe quando algo já foi suficiente. Percebe quando está agindo por hábito. Percebe quando está apenas repetindo comportamentos sem necessidade. E essa consciência muda tudo, porque a maioria dos excessos nasce justamente da falta de atenção. A pessoa não escolhe, ela apenas continua consumindo, continua reagindo, continua preenchendo espaços vazios sem sequer perceber. Mas quando existe presença, surge a liberdade de escolher. E toda escolha consciente fortalece sua capacidade de direcionar a própria vida. Agora pense em outra questão importante. Quando foi a última vez que você realmente descansou? Não estou falando de parar algumas horas, nem de trocar uma atividade por outra. Estou falando de um descanso verdadeiro, um momento em que sua mente teve espaço para respirar. Porque muitas pessoas acreditam que estão descansando quando, na verdade, continuam recebendo estímulos o tempo inteiro. A mente muda de assunto, mas não desacelera. O corpo para, mas os pensamentos continuam correndo. E aos poucos surge uma sensação estranha. Você descansa e continua cansado. Você para e continua esgotado. Você busca distração e continua sem paz. Talvez porque aquilo que sua mente realmente precisa não seja mais estímulo. Talvez ela precise de espaço, silêncio, respiro, contato com algo que não exija nada dela. É por isso que momentos simples possuem um poder tão grande. Uma caminhada tranquila, um instante observando o céu, o som do vento, o movimento das árvores, a sensação de estar presente em um ambiente que não exige desempenho, que não exige resultados, que não exige produtividade. Quando você se afasta por alguns minutos do excesso de estímulos, algo interessante acontece. A tensão começa a diminuir, os pensamentos desaceleram, a mente encontra espaço para se reorganizar e aquilo que parecia confuso começa a ficar mais claro. Muitas vezes, as respostas que você procura não aparecem, porque falta inteligência. Elas não aparecem porque existe barulho demais, barulho externo, barulho interno, barulho emocional. Por isso, criar momentos de conexão com a simplicidade pode ser uma das decisões mais importantes da sua rotina. Não porque isso resolve todos os problemas, mas porque devolve a clareza necessária para enfrentá-los. Experimente refletir sobre isso. Quantos minutos do seu dia são realmente silenciosos? Quantos momentos você passa sem distrações, sem notificações, sem interrupções, sem correr para preencher cada segundo livre? Talvez seja menos do que você imagina. Escreva nos comentários: eu escolho mais presença e menos excesso. Porque a transformação começa quando você aprende a proteger sua energia. Mas existe algo ainda mais profundo que rouba a paz de muitas pessoas. Algo que cria ansiedade, frustração e desgaste constante. A busca por uma vida perfeita. E no próximo bloco vamos falar justamente sobre isso. Sobre como a necessidade de controlar tudo acaba se transformando em uma prisão invisível e por que aceitar a imperfeição pode ser uma das atitudes mais libertadoras da sua vida. Existe uma armadilha silenciosa que prende milhões de pessoas sem que elas percebam. Uma armadilha que parece positiva à primeira vista. Ela se disfarça de dedicação, de responsabilidade, de comprometimento.
mas na prática rouba energia, gera ansiedade e transforma cada conquista em uma nova cobrança. Essa armadilha se chama perfeição. Talvez você conheça bem essa sensação. Você termina algo e, em vez de sentir satisfação, encontra defeitos, conquista um objetivo e imediatamente pensa no próximo. Recebe reconhecimento, mas sua atenção fica presa no que ainda poderia ter sido melhor. Nada parece suficiente, nada parece completo, nada parece pronto. E o resultado disso é um estado constante de tensão, porque quando a perfeição se torna a meta, a paz desaparece, a mente permanece em alerta o tempo inteiro, sempre procurando erros, sempre identificando falhas, sempre encontrando motivos para acreditar que ainda não chegou lá. Mas existe uma verdade que muda tudo. A vida nunca foi construída para ser perfeita. Ela foi construída para ser vivida. Observe sua própria trajetória. Os momentos que mais ensinaram algo a você provavelmente não aconteceram quando tudo saiu exatamente como planejado. Eles surgiram nos desvios, nas adaptações, nas situações inesperadas, nas experiências que exigiram crescimento. E isso acontece porque a realidade está em constante movimento. Nada permanece igual, nada permanece intacto, nada permanece exatamente como imaginamos. Quando tentamos controlar tudo, entramos em conflito direto com a própria natureza da vida. E esse conflito produz desgaste, produz frustração, produz sofrimento desnecessário. Pense em quantas vezes você adiou uma decisão porque ainda não estava perfeito. Quantas oportunidades deixou passar esperando o momento ideal. Quantos projetos ficaram apenas na imaginação porque ainda faltava algum detalhe. Enquanto isso, pessoas imperfeitas continuam avançando, não porque sabem mais, não porque são melhores, mas porque aceitaram uma verdade simples. O progresso sempre será mais poderoso do que a perfeição. Quem espera a condição perfeita raramente começa. Quem aceita a imperfeição continua caminhando, e é justamente caminhando que a evolução acontece. Existe algo extremamente libertador quando você entende isso. Você para de lutar contra cada erro, para de transformar pequenos problemas em grandes tragédias, para de carregar um peso que nunca precisou ser seu, porque errar não significa fracassar. Errar significa participar, significa agir, significa estar em movimento. A perfeição exige controle absoluto. A vida exige adaptação. E quanto mais cedo você compreender essa diferença, mais leve sua caminhada se torna. Agora reflita sobre algo importante. Existe alguma área da sua vida que está parada apenas porque você continua esperando o momento perfeito? Talvez um projeto, talvez uma decisão, talvez uma mudança, talvez uma conversa necessária, talvez um sonho que continua sendo adiado. E se a única coisa que estivesse faltando fosse a coragem de aceitar que não precisa ser perfeito para começar? Essa pergunta tem o poder de abrir portas que permaneceram fechadas durante anos. Porque quando você reduz a pressão da perfeição, a ação se torna possível. E quando a sua ação acontece, a transformação ganha espaço para acontecer. Escreva nos comentários: eu escolho avançar mesmo sem perfeição. Porque toda vez que você escolhe continuar, enfraquece uma prisão invisível que impedia seu crescimento. Mas existe outro obstáculo que costuma surgir logo depois, mesmo quando você aceita a imperfeição, mesmo quando entende que precisa agir, mesmo quando sabe exatamente o que fazer. Surge o desconforto, a preguiça, a resistência, a vontade de adiar. E é nesse momento que muitas pessoas voltam ao ponto de partida. Não porque não sejam capazes, mas porque transformam o desconforto em uma justificativa para parar. A verdade é que crescer quase sempre envolve algum nível de desconforto. Mudar hábitos é desconfortável. Criar disciplina é desconfortável.
Aprender algo novo é desconfortável. Enfrentar desafios é desconfortável. Mas existe uma enorme diferença entre sentir desconforto e permitir que ele controle suas decisões. Quando você entende isso, algo muda dentro de você. Você para de esperar sentir vontade para agir. Para de negociar com cada tarefa. Para de transformar cada dificuldade em um drama. Você simplesmente reconhece a dificuldade e continua. Não porque seja fácil, mas porque sabe que a direção importa mais do que a sensação do momento. E essa mudança de postura é poderosa, porque toda vez que você age apesar da resistência, fortalece uma nova identidade. A identidade de alguém que continua, de alguém que cumpre o que decide, de alguém que não depende do humor para avançar. No próximo bloco, vamos entrar na etapa final desta jornada. Vamos falar sobre reduzir o caos desnecessário, eliminar atritos que roubam energia e transformar as próprias cicatrizes em sinais de crescimento e força. Ao longo desta jornada, uma coisa ficou clara: a transformação verdadeira raramente acontece através de grandes acontecimentos. Ela nasce de decisões pequenas, silenciosas, quase invisíveis, decisões que, repetidas dia após dia, começam a reorganizar a forma como você pensa, age e vive. Mas existe um desafio que impede muita gente de continuar evoluindo. O desafio do caos. Não o caos das grandes crises, mas o caos que se esconde nos detalhes, nas pequenas tensões acumuladas, nas situações que parecem insignificantes quando observadas isoladamente, mas que juntas consomem uma quantidade enorme de energia. Talvez você já tenha percebido isso. Um compromisso mal resolvido, uma conversa adiada, um ambiente constantemente desorganizado, uma atitude impulsiva, uma reação desnecessária, uma preocupação criada antes mesmo de existir um problema. Cada uma dessas situações gera atrito, e o atrito cobra um preço. Quanto mais atritos você acumula, mais energia precisa gastar apenas para manter tudo funcionando. É como caminhar carregando pedras nos bolsos. Nenhuma delas parece pesada sozinha, mas depois de algum tempo, o peso se torna impossível de ignorar. Por isso, existe uma pergunta extremamente poderosa que pode transformar a forma como você conduz seus dias. Antes de agir, pergunte a si mesmo: isso vai criar mais tranquilidade ou mais complicação? Parece simples, mas essa pergunta muda comportamentos, muda decisões, muda relacionamentos. Porque muitas vezes o sofrimento não nasce dos acontecimentos, nasce das complicações que adicionamos a eles. Quando você começa a reduzir atritos desnecessários, algo interessante acontece. Sua mente fica mais leve, seu foco melhora, sua energia se preserva. Você deixa de desperdiçar força com conflitos evitáveis e passa a direcioná-la para aquilo que realmente importa. Pessoas que vivem com mais leveza não necessariamente possuem menos desafios, elas apenas criam menos resistência ao redor deles. E isso produz uma diferença enorme nos resultados que constroem ao longo da vida. Mas mesmo quando você aprende a reduzir o caos, ainda existe algo que precisa ser enfrentado. As marcas que ficaram pelo caminho, as situações que deram errado, os erros que você gostaria de apagar, as falhas que ainda incomodam quando são lembradas. Todos nós carregamos experiências assim, momentos que quebraram expectativas, momentos que deixaram cicatrizes, momentos que pareciam representar derrotas. E muitas pessoas passam anos tentando esconder essas partes da própria história. Como se esconder fosse uma forma de proteção, como se ignorar a rachadura pudesse fazer com que ela desaparecesse. Mas não desaparece. O que é ignorado continua existindo. O que é escondido continua pesando. O que é negado continua influenciando decisões. Por isso existe uma mudança de perspectiva, capaz de transformar completamente a relação que você tem com o passado.
Em vez de perguntar apenas onde você falhou, pergunte: o que essa experiência me ensinou? O que ela revelou sobre mim? O que ela me obrigou a desenvolver? Porque existe uma enorme diferença entre carregar uma ferida e transformar uma experiência em aprendizado. Quando você aceita suas falhas, elas deixam de ser correntes. Quando você aprende com elas, elas se transformam em ferramentas. A dor não desaparece porque foi ignorada. Ela perde força quando ganha significado. Pense por um instante em alguma situação difícil que marcou sua vida. Algo que não aconteceu como você desejava. Algo que trouxe frustração. Agora observe com honestidade. Existe alguma força que nasceu dessa experiência? Alguma maturidade? Alguma habilidade? Alguma compreensão que você não teria adquirido de outra forma? Muitas vezes, o crescimento está escondido exatamente nos lugares onde antes você enxergava apenas fracasso. E quando essa compreensão chega, sua história muda. Você deixa de olhar para trás apenas com arrependimento. Passa a enxergar evolução, passa a enxergar aprendizado, passa a enxergar reconstrução. Porque a verdadeira força não pertence àqueles que nunca enfrentaram dificuldades. Ela pertence àqueles que encontraram uma maneira de continuar depois delas. E agora, antes de encerrarmos, vale lembrar tudo o que vimos. Você descobriu o poder dos pequenos avanços, entendeu a importância de viver com direção, percebeu o valor da presença e do equilíbrio, aprendeu que a perfeição é uma prisão invisível, compreendeu que agir apesar do desconforto fortalece sua identidade, entendeu como reduzir o caos, preserva sua energia e descobriu que suas falhas podem se tornar parte da sua força. Nenhuma dessas mudanças exige que você transforme toda a sua vida hoje. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Tudo começa quando você escolhe apenas um passo. Um único passo, uma única decisão, uma única ação repetida com consistência. Porque é assim que as mudanças duradouras acontecem. Não através da pressa, não através da pressão, mas através da constância. A vida raramente muda de uma vez. Ela muda quando você muda um pouco todos os dias. Por isso, ao terminar este vídeo, não tente fazer tudo. Escolha apenas uma coisa, e comprometa-se com ela. Faça dela parte da sua rotina, faça dela parte da sua identidade, faça dela parte da pessoa que você está se tornando. E quando perceber, aquilo que começou como um pequeno passo terá se transformado em uma nova direção. Se esta mensagem falou com você, escreva nos comentários qual foi a reflexão que mais marcou sua jornada. Deixe seu like para apoiar o canal. Inscreva-se para continuar acompanhando conteúdos que ajudam você a construir uma vida com mais clareza, mais consciência e mais propósito. E nunca se esqueça, grandes transformações quase sempre começam de forma silenciosa. Mas quando você continua avançando, mesmo que aos poucos, elas acabam mudando tudo. Agora, escute a música criada a partir deste ensinamento e permita que sua mensagem seja absorvida pelo seu subconsciente. Se gostar, explore nossa playlist completa. São músicas desenvolvidas para reforçar crenças fortalecedoras, estimular a ação e ajudar você a alcançar uma vida mais próspera e realizada. Eu passei tanto tempo correndo sem direção, tentando encontrar respostas na confusão. Dias iguais vivendo no automático, carregando um peso que parecia inevitável. Queria mudar tudo de uma vez, mas toda tentativa terminava igual.
até perceber que a verdadeira mudança começa pequena, quase imperceptível e real. Não preciso dar 100 passos agora, só preciso dar o próximo com intenção, porque cada escolha constrói meu caminho e cada avanço fortalece meu coração. 1% de cada vez, é assim que a vida muda, sem pressa, sem voltar atrás, transformando a própria luta. 1% de cada vez, construindo quem eu quero ser, porque o futuro que eu procuro nasce nas escolhas de hoje fazer. Quando encontrei um motivo pra seguir, a estrada ficou mais clara diante de mim. Os desafios continuaram no caminho, mas já não pareciam o meu fim. Aprendi que nem tudo precisa ser perfeito, nem toda queda significa perder. As marcas que ficaram pelo percurso também me ensinaram a crescer. Hoje eu não espero o dia ideal, nem a coragem perfeita chegar. Eu sigo mesmo quando é difícil, porque aprendi a continuar. 1% de cada vez, é assim que a vida muda, sem pressa, sem voltar atrás, transformando a própria luta. 1% de cada vez, construindo quem eu quero ser, porque o futuro que eu procuro nasce nas escolhas de hoje fazer. Se eu cair eu me levanto, se errar eu vou aprender. Cada cicatriz guarda uma história de alguém que decidiu crescer. Não existe caminho sem desafios, nem vitória sem reconstrução. mas quem continua caminhando nunca perde a direção. 1% de cada vez, vou mais longe do que imaginei. os pequenos passos de hoje são os gigantes que eu deixei. 1% de cada vez, sem medo de recomeçar, porque a mudança acontece quando eu escolho continuar. Não é sobre chegar primeiro, nem sobre provar quem eu sou. é sobre avançar um pouco a cada dia e honrar a pessoa que eu me torno.